Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Nós vamos ler até o 11, onde Paulo vai falar assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne, mas bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Olha lá a música que a gente canta, está aqui, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Obrigado, Pai. Que essa palavra venha nos alimentar nessa noite, porque nós precisamos comer desse pão. Que o Senhor venha trazer luz, conhecimento, revelação e fortalecer a nossa fé ainda mais, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Glória a Deus. Amém. Paulo, nesse texto, querido, ele está falando de algumas pessoas, na realidade, que se gloriavam por causa da circuncisão, que se gloriavam, alguns judeus que estavam dentro da igreja, que se gloriavam porque era da linhagem judaica e não era dos gentios, porque eram circuncidados, e tantas coisas lá. E Paulo vai quebrar a perna deles, dizendo assim: olha, se alguém tem que se gloriar aqui, então, se alguém sou eu. Fui circuncidado ao 8º dia, sou também judeu, sou hebreu, sou da tribo de Benjamim, sou fariseu. E ele vai falando tudo que ele era. Ele foi criado, ele não fala aqui, mas nós sabemos que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o homem da época que, sabe, para ensinar a palavra não tinha como ele a lei de Moisés. Paulo era refinado. E ele vai dizer assim: olha, sabe o que aconteceu depois que eu encontrei com Cristo? Tudo isso aí para mim passou a não valer mais nada. A minha circuncisão não é mais nada, o meu farisaísmo não é mais nada, a minha religião não é mais nada, todos os meus títulos e os meus diplomas não são mais nada, porque agora o que eu quero é conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Essa música acho que foi tirada daqui, né? Porque ele diz aqui, ó, ele considerou no 8, diz, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Quero conhecer Jesus. E depois embaixo vai dizer que ele quer ser achado nele. Ser achado nele. Então, o que a gente entende aqui, que Paulo está testemunhando tudo aquilo que ele tinha para ser trocado por aquilo que ele queria ser. Ele queria ser achado em Jesus. Ele queria ser igual a Jesus. E tudo aquilo que ele tinha já não valia mais nada. Porque o que importava para Paulo agora era ser e não mais ter. E que nessa noite o Espírito possa falar conosco, querido. Ele quer que você seja e não que você tenha. O ter na frente do ser não funciona. Nós temos que ser primeiro. Amém? Diz para quem está do teu lado, nós temos que ser ao invés de ter. Ou ter, né? Ter ou ter. Amém? Eu quero falar, querido, aqui, só para a gente, antes de eu falar do ser,
Vamos falar das pessoas que valorizam o ter. O que acontece com ela? São as pessoas que começam a valorizar coisas. E a gente sabe que coisas são passageiras. E eu não quero nem falar de quem está no mundo. Eu quero falar de crentes. Eu quero falar de nós. Que muitas vezes nós valorizamos, e a igreja valoriza muito mais o ter do que o ser. Elas querem buscar coisas e elas não querem ser. Porque Jesus nos chamou para ser e não para ter. Sim ou não? Ele nos chamou para ser. Então são pessoas que começam a valorizar coisas. Então a pergunta que eu faço assim, para que a gente vai investir em relação ao ter, naquilo que não vai existir mais um dia? Porque dessa pele do meu corpo para fora, presta atenção, nada fica comigo. Você fala, pastor, mas não vai para o túmulo e o corpo também apodrece? Apodrece, mas tem uma promessa que ele vai ressurgir. Então o que eu quero dizer, dessa pele para dentro, né, do que está daqui para fora, tudo fica, tudo é passageiro. Tem uma passagem que eu gosto dela, que é essa aqui, 2 Coríntios 4,18. Diz assim para nós: não atentando nós nas coisas que se veem. Coisas que se veem estão do olho para fora. São coisas que você pode ter, que você pode pegar, que você pode usar. Ele diz, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É claro que a gente usa coisas, é claro que a gente compra coisas. Eu estou dizendo que a gente não deve inverter e que a gente não deve colocar isso como alvo na nossa vida. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso ter. E Jesus está dizendo, cabeção, eu quero que você seja, que você mude, que você cresça, que você seja santo. E muitas coisas vêm na vida das pessoas, e eu estou falando de crentes, tá? De uma maneira geral. Porque quem está no mundo já sabe, querido, que é só isso que eles querem só ter mesmo. Mas tem muitos crentes que vai nessa teologia da prosperidade, nessa coisa só de buscar, de pegar, de tocar, de comprar, de ter mais um. E isso começa a trazer muitas coisas. Uma delas é tristeza. Pode ver, pessoas que só lutam para ter. Elas não são felizes. Elas não são felizes. O jovem rico tinha muito. Você fala assim, ele era feliz, o jovem rico, ou ele era triste? Você vai saber no fim da história. Porque ele chega todo feliz com o Senhor, né, para falar do que ele sabia. Senhor, o que eu faço para ter vida eterna? Obedece os mandamentos. Quais? Esse, aquele outro, aquele. Tudo isso tem já feito. Então você quer algo mais? Você quer ser alguma coisa então? Você quer ser um filho de Deus? Você quer... Então peraí que eu vou falar para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí você vai ser meu discípulo. Você vai ser meu seguidor e vai deixar de possuir. A Bíblia diz que ele caiu o semblante e foi triste embora. E muitas dessas pessoas hoje na igreja, se Jesus ou se o pastor ou se alguém chegar e falar a mesma coisa, querido, está na hora de você ser e largar de ter, ele vai cair o semblante. E sem contar que muitas pessoas têm entrado por caminhos por causa de tanto querer ter, que depois começam a ficar triste. Porque quando eu sou feliz. Eu não preciso do ter, mas eu preciso ser. E quando eu começo a ser, a felicidade, ela se estampa no meu coração, no meu rosto, ela vem de dentro para fora. Porque o maior tesouro está onde, querido? Está aqui dentro. Minha maior posse está onde? Aqui dentro. Amém? Então, tristeza. Segunda coisa, medo. A pessoa estava vivendo em paz, ela começa a ter, e vai aumentando. Uma das coisas que vem no coração dela, isso não é de Deus, é medo. Por que medo? Porque agora eu tenho bastante e o ladrão vai roubar. E se eu ficar mais pobre? E se alguém me sequestrar? E se alguém me matar por causa de tanta coisa que eu tenho? Então vem o medo. Vem o medo, o que mais? Insegurança. As pessoas se tornam inseguras. As pessoas se tornam inseguras.
Eu acho tão bonito quando você vê pessoas humildes, mas que são tão felizes. São tão felizes. E é tão triste você ver um crente que tem bastante e vive com medo, vive inseguro. Não tem paz no coração. E eu não estou dizendo, entendeu? Eu sei que tem gente que tem, mas que é feliz, porque primeiro buscou ser e depois veio as consequências do Senhor abençoar. Eu não estou dizendo disso. Mas o que os crentes têm gastado a sua vida, gastado o seu tempo, que podia estar queimando no altar e fazendo campanha de prosperidade, subindo em monte para buscar riqueza e fazendo tudo o que se pode fazer, comprando coisas para ficar rico. E tem deixado de ser, porque Jesus morreu na cruz para nós sermos, não para nós termos. Eu não vi em lugar nenhum do Evangelho, se você achar, você me fala. E não que Jesus seja contra isso, mas entenda, eu não vi em lugar nenhum, nos 4 Evangelhos, que Jesus está falando que o propósito dele de vir ao mundo é para enriquecer a gente. Você viu isso escrito em algum lugar? Ele veio para nos dar vida eterna. Ele diz, eu vim para buscar o perdido, eu vim para curar o doente. Eu não sei onde as pessoas ficam procurando tanto essas coisas. Então esse negócio de ter, querido, nós precisamos parar. Outra coisa que se traz, as pessoas que buscam muito ter, irritabilidade. Pessoas ficam irritadas. Porque é uma loucura, né? Você começa a ter. E de repente parece que dá uma desestabilizada na economia, alguma coisa, a pessoa fica irritada, ela briga com o marido, ela briga com a esposa, ela briga com o filho, ela fica azeda. Sabe por quê? Porque o ter está na frente. Pessoas ficam irritadas, estressadas, e muitos estão morrendo por causa disso. Angústia. O Provérbios 10, 22 não diz assim, ó: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Quando a coisa vem de Deus, você não está procurando, mas Deus olha o seu coração, Ele diz, Ele está preparado, Ele libera. Você não tem desgosto na sua vida. Mas quando uma pessoa quer buscar, quer possuir, vai aparecer angústia na vida dela. Ela vai entrar por caminhos de angústia. E fala para mim se tem graça viver a nossa vida com angústia. Sim ou não? Não tem. Não tem. Ansiedade. As pessoas fazem... A ansiedade fala de insegurança também, né? A pessoa ansiosa é uma pessoa insegura. Está sempre ansiosa. E é engraçado que as pessoas fazem tanto seguro e continuam inseguras. É seguro do carro, é seguro não sei o que, é seguro de vida, mas continuam inseguras. Com muita insegurança. Valorizando ter, na realidade as pessoas para nós perdem valor. Pode ver uma pessoa que valoriza muito ter, ela não valoriza o ser humano, ela não valoriza o próximo, ela não valoriza o irmão que está do lado. Para ela isso não tem valor. E o que a gente faz muitas vezes, a gente valoriza coisas e usa pessoas. O quanto nós deveríamos fazer o quê? Valorizar pessoas e usar coisas. Então, esse negócio do ter confunde a cabeça das pessoas. Ela valoriza só o que tem, só o que pode possuir. E depois ela usa as pessoas para chegar aos seus fins. E muitas vezes a forma de ter, querido, vai tirar a essência de Deus de nós. Vocês conhecem Salomão na Bíblia? Já ouviram falar de Salomão, sim ou não? A igreja está aí, amém? Já ouviram falar de Salomão? Esse negócio de muito ter vai tirar a essência que está dentro de nós. Salomão, um rei chamado por Deus, abençoado. Deus deu sabedoria para ele. Só que ele começou a multiplicar tudo na vida dele. Primeira coisa, mulheres. Ele teve 750 esposas e 700 esposas e 300 concubinas.
que na realidade tudo era esposa. Aí ele pegou na parte financeira, diz que prata era como areia no reino dele. Ouro, pó de ouro se usava na cabeça dos servos. Já viu? O escravo, de manhã, era jogado pó de ouro na cabeça dele. Ele multiplicou e multiplicou e multiplicou riquezas. E na parte bélica, na parte de guerra, ele multiplicou cavalos e cavalos e cavalos. E a lei já dizia lá atrás, não multiplicar esposas, não multiplicar os bens e não multiplicar cavalos, para depender só do Senhor. E o fim de Salomão não é muito bom. Diz a palavra de Deus que Deus se desagradou dele. Então quando a pessoa, mesmo sendo de Deus, ela vai caindo por esse caminho e começa a gostar da coisa de ter, de ter, de ter. Tem gente que vai no shopping e não precisa de mais um daquilo lá, e ela compra mais um. Começa a ficar compulsivo, né? Tá cheio de sapato em casa, mas quando vê mais um, leva mais um. Nem usa, mas é compulsivo, é coisa do ter. É para encher um espaço vazio que está aqui, porque ele não é. Então, Salomão caiu por causa disso. Perdeu a essência. Quantos crentes já não perderam a essência, querido? Nós temos que pedir para o Senhor misericórdia, Senhor. Não deixa eu entrar por esse caminho do ter. Não deixa eu ter o gosto de me perder nisso. Não deixa eu ter o gosto de me perder nisso. Que você, querido, esteja preparado. Os jovens daqui, eu não sei o dia de amanhã da sua vida, né? Quando o Senhor começar a liberar a bênção em você, use sabedoria. Não faça como Salomão. Saiba ter, saiba usar, mas antes de tudo seja. Antes de tudo que a presença do Senhor seja aquilo que é o alvo da sua vida. Nós estávamos cantando aqui no começo, enche esse lugar, enche a minha vida. E o Senhor falou no meu coração assim, eu não quis parar na hora para não quebrar, mas eu vou falar agora. E Ele disse para mim assim, encher o lugar é fácil. O Senhor diz, eu chego, nada me resiste, a parede não me resiste. O ambiente, quero dizer aqui, ó, fora de nós, eu encho. Eu falei, é fácil encher o ambiente. Mas Ele diz, encher os corações é difícil. Porque a gente coloca a barreira. A gente tem medo de liberar. Como nós cantamos, eu me rendo. Mas e o medo de se render? Que nem o Bruno falou, que quando é alguém que é íntimo, é amigo, você não tem medo de abrir as portas, você não tem medo de dizer entra, você não tem medo de dizer senta à mesa, vamos comer um negócio junto. Mas muitas vezes a gente trata Jesus como a gente trata um estranho, a gente fica meio com o pé atrás, vai saber o que Ele vai fazer na minha vida, é melhor, né? Como um vendaval sobrenatural. A gente tem medo que o Espírito Santo possa soprar e derrubar tudo aquilo que a gente construiu, tanto bonitinho. Ai, meu altarzinho do ter, as minhas coisinhas, os meus achismos. E quando a gente abre espaço, Ele sopra, querido, Ele derruba tudo isso aí. Leva embora. Leva embora. Deixa nada. Vai sobrar só Jesus. Amém? Diz para quem está do teu lado. Na nossa vida tem que sobrar só Jesus. Acabou. Ó, nós temos que ser cinza. Toda palha tem que ser queimada. Ó, não sobra nada. Aí você olha e só tem Jesus e diz, é isso que eu preciso. Como Paulo, ó, eu considero tudo como esterco, tudo como lixo. Paulo, querido, até financeiramente, você pensa que Paulo, ele era das autoridades, ele era o cara, estava bem. Agora, de repente, sabe que, é por isso que quem segue Cristo é gente doido mesmo. Como que o cara perde todo o prestígio da vida dele, que as pessoas hoje lutam tanto para ter um prestígio, um nome, sei lá o que, né? Ele tinha tudo isso e mais o dinheiro. De repente ele perde prestígio, porque todo judeu detestava ele, onde ele tinha prestígio. Agora ele não tem mais. Agora ele passa fome. Agora ele viaja, ele passa frio. Ele de vez em quando é apedrejado, de vez em quando ele é preso.
E ele diz, mas eu quero continuar pregando esse evangelho. O que é da minha vida se eu não pregar o evangelho? Cristo é tudo para mim. Cristo vive em mim. Esse viver que tem na carne agora eu vivo pela fé. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Sabe, querido, como ele disse nesse texto, eu larguei tudo por causa de Jesus, só para ser achado nele. Ele largou todas essas coisas. Amém? O seu esposo não é melhor do que Jesus, a sua esposa não é melhor que Jesus, teu noivo, tua noiva, teu namorado, sua escola, sua profissão, seu dinheiro, seu carro, nada é melhor do que Jesus, nem você mesmo, nem você mesmo, tudo é Jesus. Amém, querido? Eu quero falar um pouco, que é o que mais interessa aqui, né? Do valorizar o ser. Valorizar o ser. É o bem maior que você tem, é a sua vida, né? E ela tem que ser do Senhor também. E quando a gente valoriza o ser, o mais gostoso é saber, a gente nunca vai ser roubado. Você não está nem com o ladrão, o que ele pode roubar do que se tem. E os ladrões espirituais, porque os demônios são ladrões, eles roubam paz. Jesus disse, o ladrão vem para roubar. E eles querem achar uma brecha em nós para roubar a nossa paz, a nossa intimidade com o Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou de bom em nós. E ele quer achar um caminho. Um dos caminhos é esse que eu falei para você. Quando se valoriza muito o ter, se abre uma brecha, uma porteira para o inimigo mexer. Mas quando eu valorizo o ser, eu quero ver o inimigo entrar aqui e arrancar o que eu tenho aqui. O ladrão, querido, humanamente falando, ele pode roubar carro, ele pode roubar casa, ele pode roubar o que quiser, mas o que está dentro de mim, ele não rouba. Ele não rouba. Decapitaram Paulo, mas não arrancaram o que Paulo tinha dentro dele. Crucificaram Pedro de ponta cabeça, mas não arrancaram o que tinha dentro de Pedro. Que é o que ele disse quando ele estava no templo, na Porta Formosa, e o coxo estava ali. Eu não tenho prata, ele fala de não tenho, né? Eu não tenho prata, mas eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, porque eu sou filho de Deus, eu tenho Jesus, isso eu te dou. Ninguém arrancou isso de Pedro. Então, quando você valoriza o ser, você investe aqui, no ser, com oração, com intimidade, com adoração, com testemunho, com santificação, com leitura da palavra, com aprendizagem da palavra. O que vai aí para dentro, ninguém pode tirar. Jesus conta a parábola do semeador, e ele diz assim, por isso que é perigoso, a semente que cai à beira do caminho. À beira do caminho o inimigo vem e rouba. À beira, é só aquela coisa que fica lá na memória, aquela coisa que você, não deixou cair no coração. Mas se cai no coração, aí o inimigo não pode pegar. Porque ela lança a raiz, que ele sai de baixo. E vem os frutos. Amém? E tem uma palavra, eu não coloquei no slide, se você quiser me acompanhar, vai lá comigo, Lucas 12, 29, é porque ela tem um pouco de versículo. Que ela é conhecida, a gente lê muito ela em Mateus, mas eu quero ler ela em Lucas 12, 29, que até fala da ansiedade, mas aqui no falando do ser, desse sentido que eu estou falando para você, a gente não é roubado, é o que fala no finalzinho, né? Lucas 12, 29 vai dizer assim, não andeis, pois a indagar, o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque comer e beber também é ter, viu, querido? A gente só se preocupa aqui, não está falando, mas até o vestir, né? Porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas. Mas o vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, olha lá, o ladrão não chega, e nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso que eu falo, a gente investe no ser,
Aonde está o nosso tesouro? Nosso coração está. O diabo não pode entrar no céu, querido. Nosso tesouro está lá, nosso coração está lá. O ladrão físico também não pode entrar lá. Aquilo que está guardado lá no bom depósito, no banco do céu, ninguém rouba. Por isso que nós temos que investir em nós temos que investir no nosso ser espiritual. Mais intimidade, mais paixão por Cristo. Aí tem uma outra passagem que eu quero ler no Mateus 6, você está aí no Evangelho e volta rapidinho, vai lá, Mateus 6,19. Só uma maneira diferente de falar, mas fala quase a mesma coisa, só para completar. 6,19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Querido, vai lá no cemitério Saudade, vai passando nos túmulos. Talvez você conheça pessoas da cidade riquíssimas que estão enterradas lá. E tudo que ela juntou ficou aonde? Tudo que a gente junta aqui, alguém vai gastar. Amém? Não estou dizendo que você não deve ter um futuro, que você não deve talvez deixar alguma coisa para os seus filhos. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo de colocar isso tudo em primeiro lugar. Porque você sabe que você não vai levar. E as pessoas não levam. Elas não levam. Eu estava lendo esses dias o livro lá. Darcy Ribeiro, acho que foi esse o nome do cara. Ele era um pensador e era ateu, né? E olha que interessante, parece que não tem nada a ver com o assunto, mas só para entender quando a pessoa está morrendo, que coisa que é, né? E ele no seu leito de morte, cheio das pessoas íntimas em volta dele, ele clamou desesperado desse jeito assim: por favor, me deem um pouco da fé de vocês. Esse foi o último clamor que ele pediu. Porque ele nunca teve nada dentro dele. O que ele tinha era o egoísmo, o ateísmo. Então, sabe, se você tem Cristo, eu acho assim, crente, agora essa semana morreu o Billy Graham, né? Um homem de Deus, abençoadíssimo. Um grande evangelista da nossa história. Eu creio que Billy Graham morreu feliz. E todo crente morre feliz. Porque quando ele está no seu leito de morte, está chegando a hora da sua partida, ele pensa assim: não preciso de fé de ninguém, já tenho a minha, guardei a minha fé até o fim. Eu não estou desesperado porque eu sei que eu só vou mudar de endereço. Só estou mudando de endereço. E eu sei para onde eu estou indo e sei quem vem me buscar. Porque a minha vida toda eu investi nele. Cada segundo da minha vida eu estava investindo nele. Cada batida do meu coração, cada respirar do meu coração, os meus pensamentos, tudo na minha vida foi investido nele. Eu sei que agora eu vou colher tudo aquilo que eu plantei a minha vida. Então ele morre feliz. Ele morre feliz. Agora você imagina o cara que viveu, teve. E a hora que chega o leito da morte, ele sabe que ele vai morrer, ele não tem por onde pegar e ele fica desesperado. Porque tudo que ele tem não consegue resolver o problema dele. Os milhões, os carros, tudo não consegue resolver a angústia que ele está tendo ali, porque ele vai embora e vai ficar tudo para trás. E o que ele tem para oferecer ao Senhor? A não ser que a misericórdia de alguém que ali fale da palavra de Jesus para ele, fala do Senhor que talvez ele nunca conheceu, mas é momento de angústia. Mas se nosso tesouro está no céu, lá o ladrão não rouba. Você está em Mateus, pula para o 6, aí você está no 6, mas pula para o versículo 33. Aqui fala do ser e do ter, querido, da maneira certa. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha a primeira parte. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscar o reino e a sua justiça é o ser. Onde você vai ser bênção, onde você vai ser a justiça de Deus. Onde você vai, querido, manifestar o reino de Deus, porque você é do reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus.
Então primeiro vem ser, aí pula por ter. Olha que interessante, quando você é, você tem. E aí diz assim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está falando aqui resumidamente? Cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Começa a cuidar de você, da sua vida espiritual, das coisas de Deus, e você vai ver que Deus cuida das suas coisas que você não consegue resolver. Deus dá um jeito. Então quando somos, nós temos. É essa palavra que o Senhor quer dizer para nós. Quando nós somos, nós temos. Então abençoado não é quem tem, mas quem é. Disse para quem está do teu lado, abençoado não é quem tem, mas quem é. Amém? Se é de Deus, se é santo, se é filho, então você tem. Deus vai liberar tudo o que você precisa. E o homem não precisa de muita coisa, sabe disso, né? É que hoje nós vivemos numa sociedade que nós somos, como é que eu posso dizer aqui, discipulado pelo mundo, ensinado pelo mundo, que nós temos que ter muito, que nós temos que ter segurança. Quanto mais eu tenho, mais seguro eu sou. Deus, Ele faz de uma maneira totalmente diferente. O povo no deserto, eles andaram 40 anos no deserto e não morreram de fome. Olha que interessante. Porque a areia não mata a fome de ninguém, mas Deus diz assim, todo dia eu vou mandar comida do céu para vocês. De manhã vocês vão lá e colhem. Aí Deus diz assim, mas não pensa que vocês vão colher para outro dia não. Você vai colher só o que vocês vão comer naquele dia. Porque a Bíblia diz que se colhesse demais e guardasse, estragava para outro dia. Aí a gente lembra da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Então o que a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, eu não quero hoje que o Senhor me dê para o mês inteiro. Eu quero hoje o que eu preciso hoje. Acho que foi essa semana, né? Que a minha esposa disse assim, apareceu alguém lá em casa e levou mistura. E ela disse de manhã, eu estava pensando aqui, Senhor, mas não deu o que comer hoje, não tem mistura. Mas isso é gostoso porque Deus trata da gente. Ele diz, eu sei que você precisa, cabeção, né? De repente apareceu alguém à tarde lá, chegou, foi entrando, pum, põe lá. O pão nosso de cada dia Ele dá. Você não precisa ganhar para o ano inteiro, para você dizer, agora eu tenho, estou sossegado. Não, querido. Senhor, por isso que eu disse assim, o homem foi criado, ele não precisa de muita coisa, querido. Nós vivemos no urbano, sabe o que o homem precisa? Uma casinha, era o certo, né? Coisa bem sossegada. Um quintal para plantar e comer, e mais nada. O homem não precisa de muita coisa. Deus criou o homem para não precisar de muita coisa. Ele colocou o Adão e Eva no jardim. Adão e Eva não tinham casa, não tinham shopping. Nem roupa eles tinham. Nem roupa eles tinham. É o que Deus está querendo dizer. Vocês não precisam de muita coisa. Vocês têm um jardim aqui e a minha presença todo dia estou aqui. Não vai faltar nada para vocês. A gente precisa voltar para esse jardim de novo, né? Onde a gente só encontra Jesus, é tudo que a gente precisa. E muitas vezes a gente perde até a fome por causa dele. Porque quem aqui já ficou apaixonado na vida um dia, sabe que muitas vezes a paixão tira a fome, sim ou não? Ou tem gente que come demais, não sei. Mas normalmente você nem tem vontade de comer. Sua mãe nunca perguntou para você, não sei se já aconteceu, dos mais andados aí. Você estava apaixonado por alguém, se sentar, não vou comer não. Não, vai comer porque você come todo dia. E às vezes a mãe falava, você está gostando de alguém, você está apaixonado, né? Minha avó falava paixão recolhida. Não come. Então às vezes a gente está tão assim com Jesus que a gente perde até, né? Jesus era assim com o Pai. Foram buscar comida para Jesus lá enquanto ele estava com a mulher samaritana e voltam. E Jesus disse assim, não quero comer não. A comida que eu tenho, vocês nem sabem o que é. E ele disse, será que ele tinha outra comida? E não, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele disse assim para o diabo,
Depois de 40 dias sem comer, não é 1 hora nem 2 horas, é 40 dias. Meu pai, eu imagino eu na pele de Jesus. Pensou 40 dias sem comer, gente? É 1 mês e mais 10 dias. Meu pai, sem comer. Jesus estava doido para comer um negócio, um cordeirinho assado, alguma coisa, né? O diabo vem lá e diz, olha que momento que Jesus não foi vencido. No momento mais fraco dele, ele estava morrendo de fome. Literalmente morrendo. E aí o diabo vem e fala, transforma essas pedras em pães. Sabe o que Jesus devolve para ele? Olha como um homem cheio de fome pode falar isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Oh, querido. E muitas vezes a gente, por pouca coisa, nessas horas que a gente tem que aprender isso. Tem que aprender isso. Amém? Você está entendendo, querido? A profundidade do ser. Oh, meu Pai, que glória. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando busco ser, eu não perco as minhas bênçãos eternas. Nós conhecemos um ser que se chama Satanás. E ele perdeu a sua posição eterna, porque ele não queria mais ser, ele queria agora ter. Porque o que ele era? Deus o abençoou, esse anjo, e disse que ele tinha muita glória, ele era o querubim da guarda ungido. Deus deu a terra para ele guardar, por isso que ele ficou doido lá quando Deus recria a terra que estava sem forma e vazia. Ele corre, a primeira coisa é tentar tomar a terra de volta, e ele tomou de Adão, né? Está alugado aí pro cão até Jesus voltar. E Deus disse que ele andava com pedras preciosas, com glória, sabe? O cara já era top, porque Deus fez com que ele fosse assim, então ele já era, não precisava ter. Mas aí ele olha para o trono da glória de Deus e diz, eu quero esse lugar para mim. E aí ele perdeu as bênçãos eternas, isso foi cortado da vida dele. O mesmo aconteceu com Adão. Deus disse assim, Adão, é como se estivesse passando o filme de novo, né? Era o querubim da guarda que guardava a terra, o Satanás que perdeu. Agora vem a vez de Adão e diz, olha, a terra está aí, eu recriei ela, né? Porque ela não foi criada para ser um caos, mas a Bíblia diz que era. Recriou ela, fez tudo bonitinho, bota o Adão lá e diz, agora você vai governar, essa terra é toda sua, você governa sobre os animais, sobre tudo. Você é o cabeça desse planeta. Você é o governo planetário. Você manda em tudo nessa terra. Olha o que Deus estava fazendo com Adão. Mas aí não. Não bastava ele ser essa pessoa abençoada que ele já era. Aí ele queria ter o que agora? Agora eu quero ter aquilo que Deus disse para mim não ter. Conhecimento do bem e do mal. Eu quero ter daquele fruto que Deus proibiu. Tinha milhares, mas ele invocou de pegar, a Eva invocou de pegar o que não podia. E quando você falar para uma mulher que aquilo não pode, não fala para ela isso, tá? Ela vai lá e pega. Você falar para uma mulher assim que não cabe 17 pessoas num Fusca, você vai ver o que ela faz. Ela bota 17 pessoas lá dentro. É ou não é? Fala amém, mulherada. É isso aí. Jesus, então, querido, para a gente encerrar o que Deus quer falar para nós, veio para que eu possa ser e não ter, né? Jesus vem falar do seu próprio testemunho aqui no João. Olha o que ele diz. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu tenho. Não, eu sou. Eu sou. O que ele é? O evangelho de João é o evangelho do eu sou, né? Eu sou, né? Eu sou a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai lá, o eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Você não vai ver lugar nenhum que ele diz, eu tenho a paz, eu tenho. Não, eu sou, eu sou. E ser, Jesus está dando exemplo, é melhor do que ter. E quando a Bíblia diz que ele é o servo, eu sou o servo, né? Eu vim para servir, ele diz.
E quando ele serve, você vai em Filipenses, aí você vai ver a consequência de ser o primeiro. Aí diz que ele foi servo, foi humilde até a morte de cruz. Mas aí ele vem o ter, depois Deus dá a recompensa. E o seu nome hoje está acima de todo nome que se possa referir. E todo joelho se dobrará e confessará: Jesus é o Senhor. Porque ele valorizou enquanto em vida o ser e não o ter. Amém? Então ele também me chama para ser nova criatura, né? Ser santo, ser misericordioso, ser filho de Deus. Tanta coisa que ele tem chamado para a gente ser e não para a gente ter. Esquece o de fora, vão lembrar aqui dentro. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser bênção na vida do meu irmão. Eu tenho que ser testemunho para as nações. Eu tenho que ser luz onde eu moro. Jesus está chamando para que você seja e não para que você tenha. Vocês que estudam, vão voltar a estudar. Vocês têm que ser na faculdade. E não busca ter moral, ter, né? Eu não posso, né? Eu tenho que fazer uma média. Nada disso, você tem que ser mesmo, querido. Vai lá e mostra quem você é. Você é crente? Sou. Amém? Porque aquilo que você tem aí, querido, ninguém pode tirar. Amém? Seja manifestação, seja sal. E para encerrar, eu quero falar de 2 textos aqui. Eu quero falar para você: transfira o prazer externo pelas coisas externas para o prazer interno, eterno e verdadeiro. A gente sente prazeres com coisas de fora, sim ou não? Isso também, muitas coisas dá prazer. Mas vamos colocar isso em segundo plano e vamos transferir que o que importa é o prazer interno. É o que eu tenho aqui dentro, é o que eu vou levar que está aqui. Amém? E aí nós temos o texto lá da mulher samaritana, que diz assim: afirmou-lhe Jesus, João 4,13, quem beber desta água tornará a ter sede. E ela estava no poço, e Jesus está dizendo: olha, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher já interessou. Opa, eu venho todo dia aqui, meio-dia, né? Que a mulher tinha problema com outras mulheres, não era o horário de pegar água, mas como a Bíblia diz que ela já teve 5 maridos, e o que ela estava agora nem dela era, então ela estava pegando o marido de outra pessoa. Então ela falou: esse cara está falando que vai dar uma água para mim, que eu nunca mais vou ter sede. Cara, isso aqui vai resolver o meu problema. Esquece esse negócio de vir buscar água aqui e levar na costa, né? Mas Jesus disse assim: porém quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus estava querendo falar para ela e nos ensinar nessa noite? Ela queria ter, marido, eu preciso de homem, eu preciso de mais um, agora esse não é meu, mas não importa, eu preciso ter. Jesus chegou lá e falou: mulher, você está precisando ser. E para você precisar ser, você só tem que beber da minha água, vai jorrar dentro de você o tempo todo aí. Você não vai mais precisar desses homens, de ficar procurando um homem toda hora e pegando um homem dos outros. Porque a água que vai estar em você, ela vai saciar você. Ela vai saciar a sua sede. Você vai se completar com o ser. E você não vai mais precisar ter. Hoje isso aí poderia caber para nós, querido, em tantas áreas. Área financeira. Tem crente que, se ele experimentar da água, ele vai esquecer. Ai, porque eu tenho. Aí às vezes mente para ter, rouba para ter, sei lá. Você fala: crente faz isso, faz. Não sei se pode chamar crente, mas faz, não faz? Sabe que está errado, mas eu preciso ter isso aqui agora. E não é assim, querido. Se eu tenho a água da vida aqui, ó, eu estou saciado. Eu não tenho mais sede. Aí tem um outro texto também, só para a gente encerrar. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, e levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
Pensa num cara que gostava de quebrar as pernas dos outros, né? Acabar com... né? Jesus deixava os outros meio sem jeito, né? Aqui era a festa dos tabernáculos, eram 8 dias de festa. 7 dias eles vinham com um jarrão de ouro e derramavam água lá. Isso para lembrar que eles foram saciados no deserto pela água que o Senhor deu e eles não morreram de sede. Seus patrícios, seus ancestrais. Só que no 8º dia, que era o último dia da festa, eles não derramavam água. Então estava lá a solenidade, então não derramou água. Jesus queria dizer assim: ó, vocês não estão derramando água, mas eu vou falar agora. Então ele exclamou: ó, se alguém tem sede, é desse jeito que eu estou falando. Ele exclamou no meio do povo. Você imagina o susto que o povo levou, né? Não tinha água no 8º dia, não ia derramar mais água, mas ele exclama assim, porque até falava da água do deserto. Ele era a rocha. Paulo vai dizer que a rocha que acompanhava o povo no deserto era o próprio Cristo. Quando tocava na rocha, a rocha era Cristo que dava água. E agora ele estava encarnado dizendo: ó, vocês estão nesses dias todos derramando água para lembrar da provisão da água no deserto. Agora hoje, no 8º dia, que ninguém vai derramar água, eu estou falando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que Jesus glorioso. Chegou lá, Jesus era imprevisível, querido, imprevisível. Ele não perdia uma oportunidade e o povo não gostava dele por causa disso, mas muita gente entendeu, falou: puxa, esse cara está falando é forte. Aí quando eu tenho a água que flui de mim, eu sou saciado. Eu sou saciado só por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu tenho. Porque se eu consigo saciar minha sede num carro, no dinheiro, no salário, na posição, se eu me sacio com essas coisas, eu sou a pessoa mais pobre do universo. Eu estou num deserto lascado assim. Mas quando todas essas coisas estão em segundo plano, e eu estou primeiro querendo ir à fonte e saciar a minha sede, eu posso ser. Aí eu posso ser. E é gostoso ser, querido. Ser é da pele para dentro. Ser é da pele para dentro. Ter é da pele para fora. Resolva, nesta noite, se alguém, porventura, precisa dessa palavra, se você quer viver da pele para fora, ou se você quer viver da pele para dentro. Da pele para dentro é muito melhor. Porque Jesus diz: o meu reino está aí dentro, da pele para dentro. Onde está seu reino? Está dentro de vós. E a paz do Senhor, eu sopro. Já soprei, né? Jesus diz lá no texto que sopro está dentro de vocês. Jesus nunca deu nada da pele para fora, querido. Ele nunca deu nada da pele para fora. Uma vez um pessoal queria seguir, ele foi bem claro: ó, você quer me seguir? É o seguinte: as raposas têm suas tocas e as andorinhas têm o seu ninho. Se nem se é andorinha o pássaro que ele fala. Mas eu não tenho de reclinar sua cabeça. O que Jesus estava prometendo: olha, você quer me seguir? Você vai ter muita coisa aí dentro. Mas não pensa que você vai ter muita coisa da pele para fora, não. O que eu prometo para você é cruz e eternidade. Você lê os evangelhos, isso que vai entender. Pega a sua cruz e me siga. Mas também ao chegar ao fim do caminho, você vai ter uma coisa que ninguém tem: eternidade. Amém? E a promessa tão linda de João 14, né? Eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês. Lá é o ter, né? Lá é o resultado, é o salário. E venho buscar vocês para levar nesse lugar. Mas enquanto eu não volto, viva sendo, seja, da pele para dentro ninguém tira o que você tem. Ai, porque eu perdi isso, que eu perdi aquilo. Está da pele para fora você perdeu. Que da pele para dentro você não perde. Não perde. Perde. Glória a Deus, querido. Amém. Vamos com essa palavra para casa. Que ela fique no nosso coração, que ela coloque muito temor a respeito da nossa vida. Nós vivemos numa geração que é só ter, é só possuir. Se eu tenho, eu sou feliz. Se eu não tenho, eu não sou feliz. É ter o tempo todo, competição para ter, as guerras existem por causa do ter. Eu quero a terra dele, ele quer a minha terra, eu quero o óleo que está lá, é só isso. Guerras é por causa do ter.
O nosso mundo que está se acabando, né? Água, alimento, tudo isso está acabando porque o homem, ele só quer ter, ele não quer nem saber da outra geração, ele quer acabar com tudo, ele quer ter. E é por isso que o mundo não vai tão longe. Viu? Mas nós, o que nós queremos é da pele para dentro. É ser aquilo que Jesus chamou a gente para ser, filho de Deus, abençoados, justificados, santificados. Ser proclamador da palavra, ser luz dos evangelhos, ser, como a irmã pregou hoje, o Jonas, que vai cair a ficha e vai aí para Nínive falar: gente, vamos buscar Deus, porque o fim está próximo. Amém?